Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, né? A forma mais descontraída de aprender direito previdenciário, onde toda sexta-feira a gente compila aí as perguntas que vocês fazem pra gente e traz aqui para responder as perguntas mais relevantes, mais perguntadas, perfeito? Primeira pergunta que eu tenho do dia hoje aqui é do Carlos Adley. Ele pergunta o seguinte: quanto tempo demora para o juiz conceder a tutela antecipada de uma aposentadoria por tempo de contribuição? Carlos, depende, viu? A tutela ela pode ser concedida aí antes mesmo de uma sentença, chamada tutela de evidência. O que é isso? Quando fica evidente, por todas as provas, que aquele segurado já tinha direito àquele benefício. É raro acontecer? É, mas pode ser que aconteça. Uma outra situação, mais específica de concessão de tutela, e assim, mais provável que ele conceda a tutela para você, é numa sentença. Porque na sentença judicial já foi feito todo o saneamento do processo, já foi produzidas as provas, já foi verificado o tempo de contribuição, o seu advogado, a sua advogada já comprovou tudo o que queria e verificou que tem direito à concessão da aposentadoria, e aí na sentença já é concedida a tutela, perfeito? Então, normalmente, quando você tem direito, ela é concedida na sentença judicial. E o tempo que isso demora vai depender muito do desenrolar do seu processo. Às vezes o processo tem que fazer alguma perícia em loco para comprovar períodos especiais, às vezes tem que fazer alguma audiência para comprovar período rural. Então, ou seja, depende muito de cada processo. Cada processo tem uma particularidade e não há condições de falar o tempo exato que vai demorar para sair ou não uma sentença. Perfeito? Segunda pergunta que eu tenho aqui é da Rose Santos. Ela pergunta o seguinte: pensão por morte em julgamento tem direito à revisão? Rose, não tem direito. Por que não tem direito? Porque ainda não foi finalizado o seu processo, ainda está em julgamento, não ocorreu o trânsito em julgado. Então, ou seja, somente após a finalização aí do teu processo por completo, né, transitar em julgado, aí sim você tem direito de solicitar uma revisão se tiver algum tipo de direito de revisionar também, tá? Porque às vezes a pessoa acredita que tem direito, mas não tem. Então espere finalizar esse processo, deixe gerar aí o trânsito em julgado, onde não cabe mais nenhum tipo de recurso, nada mais pode ser alterado, e aí sim busca um profissional de sua confiança para ele verificar se cabe algum tipo de revisão. Perfeito? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Eric S. Souza. O Eric pergunta o seguinte: acordo com o INSS e a juíza aceitou. O RPV ainda tem que passar por outros juízes ou instâncias para poder receber? Eric, por mais que seja um acordo, o RPV ele não é pago de forma imediata. Fez o acordo, já vai pagar o dinheiro. Não, tem um procedimento a seguir para ser pago esse RPV. Então depois ele vai ser emitido aí pela secretaria. Depois de emitido, ele vai ser conferido pelas duas partes, INSS e o advogado. Depois ele vai ser transmitido para o Tribunal Regional Federal daquela região, para depois sim, de 60 dias aí ser pago. Então ele demora um pouquinho, tem um trâmite certinho, mesmo se for um acordo judicial. Combinado? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Romilson _BC. Ele pergunta o seguinte: doutor, qual é o melhor, auxílio-doença ou BPC-Loas? Romilson, depende, né? Às vezes você se enquadra no auxílio-doença, às vezes você se enquadra aí no BPC-Loas, às vezes você se enquadra nos dois. Depende de cada situação, depende de cada segurado. Para o auxílio-doença, você tem que ter, né, contribuindo com o INSS, ser segurado do INSS, tá? Não necessariamente contribuindo, mas você tem que ser segurado do INSS e estar incapacitado de exercer atividade. Então, auxílio-doença, ser segurado e estar incapacitado. No BPC já é um pouco diferente. O BPC é um benefício assistencial. E nesse benefício assistencial, você tem que comprovar obrigatoriamente dois requisitos: ou que você seja idoso ou deficiente, e além de ser idoso ou deficiente, sua renda per capita aí não pode ultrapassar o quarto salário mínimo, sendo em alguns casos até meio salário mínimo. Então são requisitos diferentes, não dá para comparar benefício previdenciário com benefício assistencial. Mas em termos financeiros, o auxílio-doença, nesse caso, que acaba sendo mais viável, porque você tem também aí, tá, o 13º salário e tudo mais. Combinado? Então, benefício previdenciário, auxílio-doença, benefício assistencial, BPC-Loas. Cada um com suas particularidades, vai depender do que você se enquadra. Qual é o melhor? O melhor é aquele que você se enquadra. E de preferência, que você não se enquadre em nenhum. Porque se você recebeu o auxílio-doença é porque você está incapacitado, é porque você está doente. E se você está recebendo BPC é porque você está numa situação de vulnerabilidade muito grave. Então, o bom é que se você estiver trabalhando e tudo mais, tá bom? Mas, entre um e o outro, o auxílio-doença, sem dúvida nenhuma, ok? Pessoal, vem com a gente que na próxima semana tem Papo Previdenciário novamente. Até lá. Tchau.